Oi, gente! Esta é a 11ª aula do minicurso de Gestão do Conhecimento, que integra o módulo O que é conhecimento. Na aula anterior, vimos o conceito de conhecimento e abordamos brevemente alguns tipos de conhecimento, como o tácito e o explícito. Na aula de hoje, vamos falar com mais detalhes sobre esses tipos de conhecimento e também vou lhe apresentar a espiral do conhecimento. O conhecimento tácito é aquele que está na mente das pessoas, muitas vezes difícil de ser codificado e expressado em palavras. É aquele jeito especial de fazer algo que só você sabe fazer, é o seu know-how, o saber fazer. Por exemplo, uma receita. Você pode até dar a lista de ingredientes, o passo a passo, mas às vezes tem um segredinho que nem você sabe explicar, que faz toda a diferença naquela receita. É algo intuitivo que se aprende com a experiência. O primeiro a abordar essa dimensão tácita do conhecimento foi o filósofo húngaro Michael Polanyi. Na década de 60, ele já teria dito: sabemos mais do que podemos dizer. E ainda acrescentou que o conhecimento tácito envolve uma paixão pelo que fazemos. A própria origem da palavra tácito, que é do latim tacitus, diz um pouco sobre isso, que significa silencioso, mudo. Já o conhecimento explícito é aquele que já está explicitado, codificado em palavras, como por exemplo em documentos, em processos, e que pode ser apropriado e replicado por outras pessoas. Alguns pesquisadores e pesquisadoras acrescentam ainda uma terceira categoria, que é o conhecimento implícito. Este seria a aplicação prática do conhecimento explícito. A diferença é bem sutil. Vou lhe dar um exemplo para ficar mais claro a diferença entre esses três conhecimentos. A horta mandala do seu Pelé e da Dona Marta está sistematizada como uma boa prática no portal do Semear Internacional. Deste modo, é um conhecimento explícito. Se perguntarmos para o seu Pelé e para a Dona Marta como fazer, eles vão dar um passo a passo, processos. Isso é o conhecimento implícito. No entanto, há alguma coisa, um segredinho que acaba não sendo transmitido e por meio de palavras. É algo que às vezes eles nem se dão conta de que sabem. É o conhecimento tácito. Para a pesquisadora e professora da Universidade Columbia em Nova York, Nancy Dixon, diferentes tipos de conhecimento devem ser transmitidos de diversas maneiras. Por exemplo, o conhecimento explícito deve ser transmitido de modo escrito. Já o conhecimento implícito deve ser transmitido de modo oral, por meio de conversas. E vimos anteriormente algumas ferramentas como o aquário, After Action Review. Já o conhecimento tácito é mais difícil de ser transmitido. Segundo ela, somente por meio da observação. Há algumas técnicas, como shadowing ou sombra, que é quando, por exemplo, um aprendiz acompanha e segue um mestre. A dimensão tácita do conhecimento foi retomada por Nonaka e Takeuchi, que são pesquisadores japoneses que eu mencionei na aula anterior, para elaborar a chamada espiral do conhecimento. O modelo ele é um dos mais influentes e conhecidos na literatura de gestão do conhecimento e propõe que o conhecimento seja criado a partir da interação entre os conhecimentos tácito e explícito. Também é conhecido como modelo SESS pelas iniciais dos 4 modos de conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização. A socialização é a conversão do conhecimento tácito para outro tácito entre indivíduos, como por exemplo em uma conversa, em interações sociais. Já a externalização é a conversão do conhecimento tácito para o explícito, com a preocupação de gerar um registro. A combinação
já é a conversão do conhecimento explícito individual para um conhecimento explícito compartilhado. É a combinação de conhecimentos, o que geralmente gera um novo conhecimento, e aí, inclusive, a inovação acontece. Por fim, a internalização é quando há a conversão daquele conhecimento explícito em um conhecimento tácito novamente. É quando há a aplicação daquele conhecimento em que a pessoa aprendeu aquele conhecimento. E isso se dá numa espiral. O nome é espiral do conhecimento justamente porque vai indo numa constante entre nível individual e nível organizacional. E por isso é importante todo o comprometimento dos colaboradores e colaboradoras com a missão da organização. Também é importante que haja um ambiente propício para a criação do conhecimento, o chamado BA que eu mencionei anteriormente. O conceito proposto por esses pesquisadores japoneses foi inspirado em um conceito de um filósofo japonês chamado Kitaro Nishida. O ideograma japonês indica de um lado o potencial de algo ser feito e de outro indica a direção. Na tradução literal seria lugar, mas estaria mais adequado se fosse um contexto, porque não é necessariamente um local físico. Pode sim ser, como por exemplo, um escritório, pode ser também virtual, como um e-mail ou uma ferramenta colaborativa, mas também pode ser mental, como ideais compartilhados e valores em comum. Pode ser ainda um misto dos três. O que diferencia um bar é a importância da interação e as pessoas se sentirem confortáveis para poderem compartilhar e criar o conhecimento. E você já parou para pensar quais são os bar na sua organização? Que contextos e ambientes inspiram e propiciam a criação do conhecimento? Recapitulando, hoje vimos com mais detalhes os tipos de conhecimento tácito e explícito. Também falamos do conhecimento implícito e da espiral do conhecimento. Na aula que vem, vamos abordar o conceito de gestão do conhecimento. Até lá!